Olá, estou aqui para compartilhar com você um pouquinho mais sobre a Palavra de Deus. De uma maneira bem rápida, bem clara, a Palavra de Deus, ela deixa claro que nós devemos orar. E há um determinado versículo que deixa claro que devemos orar sem cessar. Vivemos numa época que nós não imaginávamos que poderíamos viver. Não conhecemos a realidade de uma pandemia, não conhecemos o comportamento das pessoas em meio a uma pandemia, o comportamento das famílias, cada núcleo familiar. Tudo isso está sendo muito novo para todos nós. E muitas famílias estão tendo muita dificuldade de poder entender-se, de poder caminhar juntos, porque nunca ficou tanta gente no mesmo lugar tanto tempo, a não ser em momentos esporádicos, férias, passeios, mas aí a motivação é outra, os ânimos são outros também, mas confinado no mesmo lugar, é a primeira vez que todo mundo tem que ficar. Por mais que estejam falando, flexibilizou aqui, flexibilizou ali, essa flexibilização, ela não vai minimizar o risco. Ela não está minimizando o risco, ela não está trazendo condições para que eu e você possamos nos movimentar como antes nos movimentávamos, sem ter que nos preocupar com a distância de uma pessoa para outra, sem ter que de fato nos preocupar que poderíamos de repente estar esbarrando em alguém que é uma pessoa assintomática e acabamos pegando o Covid-19. Vamos falar de oração, e uma vez conversando sobre oração, me perguntaram por que você ora, uma vez que a Bíblia diz que Deus vai fazer o que ele tem que fazer independente da sua oração. É verdade, porque a minha oração, a sua oração não tem o poder de mudar a direção de Deus sobre determinadas situações. Ele é soberano, ele é Deus. Mas, por que nós oramos? Oramos para poder nos adequar à direção e à vontade de Deus, aquela que ele está dando para as pessoas, para um sistema, para um governo, para uma sociedade, para uma comunidade, seja como for. Então a oração, ela tem por princípio levar-nos a entender a vontade de Deus. Outra coisa é que a oração, ela é relacionamento. Nós temos a necessidade de conversar com Deus e de ouvir Deus. E isso é muito bom, porque à medida em que nós entendemos a maneira com que Deus age e por que ele está agindo desta forma em tal situação, nós conseguimos trafegar melhor, conseguimos discernir melhor e conseguimos ter sabedoria para poder continuar marchando, mesmo quando marchar parece ser impossível. Então, nós vamos ver esta questão com muita clareza, né? E Tiago, lá em Tiago 4:8, ele diz o seguinte: chegai-vos a Deus, e Deus chegará a vós. Quem tem que chegar a Deus sou eu, é você. E Deus, então, vai se achegar a nós. Jesus, lá em Mateus 7, no verso 7 e 8, ele diz assim: pede e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. E ele explica: por quê? Aquele que pede, recebe, e aquele que busca, encontra, e aquele que bate, abrir-se-lhe-á a porta. Texto que é muito conhecido, em que falei recentemente,
é um texto que está em Jeremias 33:3, quando Deus fala claramente para o profeta Jeremias levar ao povo. E ele diz assim: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É notório, explícito e claro que nós devemos estar apresentando a Deus todas as nossas situações, detalhadamente. Detalhe para Deus. A oração é conversar com Deus. A oração é conversar com Deus. A oração, ela não é uma coisa repetitiva, e ela também não pode ser com as palavras de outra pessoa, porque Deus quer se relacionar com você através de Cristo Jesus. Porque Jesus Cristo, é o único elo entre nós e o Pai, e entre o Pai e nós. É Ele quem leva ao Pai as nossas petições, e é Ele quem traz as respostas divinas para a nossa vida, para a nossa família, para os nossos negócios, para a nossa vida profissional, enfim, para todas as coisas, no modo geral, neste mundo aqui. Então, quero animar você que me vê e que me ouve a apresentar a sua oração a Deus. Fale com Deus. Fale com Deus. Fale com Deus como você está se sentindo. Conta para Ele. Ele sabe? Claro que sabe. No entanto, Ele quer ouvir a sua voz, a voz do seu coração. Ele quer ver o seu coração inclinado. Chega-se a Ele e Ele se achegará a você. Faça isso. E tenho absoluta convicção que você conhecerá a Deus mais intimamente, se o fizer. A partir de agora, e para quem já faz, se continuar fazendo. Deus te abençoe, Deus te proteja e que a luz do Senhor esteja resplandecendo sobre você, sobre sua família, sobre seus negócios, suas finanças, sobre sua profissão, sobre sua saúde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Até outra hora, se Deus quiser.